9h05, a gente precisa começar o giro de hoje falando de guerra, gente, porque o Irã voltou a atacar Israel com mísseis na noite desta terça-feira. A batalha começa, escreveu o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, numa publicação que foi postada no X, no antigo Twitter. Os vídeos, gente, que circulam nas redes sociais mostram pontos de luz que seriam mísseis no céu de Tel Aviv. O governo de Israel não detalhou se algum local foi atingido pelo bombardeio e principalmente se há, nesse momento, feridos. Mas a guerra continua. E olha, falando de guerra, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão se preparando para a possibilidade do presidente Donald Trump ordenar que a Força Aérea ajude a reabastecer caças israelenses enquanto realizam ataques sobre o Irã. Mais de 30 aviões-tanque de reabastecimento aéreo dos Estados Unidos foram enviados para a região nos últimos dias. Ataques conjuntos de Israel e Estados Unidos podem acontecer contra usinas nucleares iranianas a qualquer momento. O Eliseu Caetano vai entrar direto de Miami, nos Estados Unidos, para nos atualizar dessas últimas falas do Trump, porque tem mais coisa por aí, viu? Vamos para a política agora, porque o presidente Lula afirmou que o Oriente Médio pode se transformar em um campo de batalha após os ataques de Israel ao Irã. A fala dele aconteceu ontem durante um discurso na cúpula do G7 no Canadá. Assim como na nota divulgada anteriormente pelo Itamaraty, o presidente da República não condenou a resposta de Teherã, tampouco o programa nuclear iraniano, destoando do comunicado divulgado pelo próprio G7, que cita o direito de Israel de se defender e condenar o programa nuclear iraniano. Vindo aqui para o Brasil, gente, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, leu nesta terça-feira o requerimento que cria uma comissão mista parlamentar de inquérito para investigar as fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social, mais conhecido por todos nós como o INSS. Essa leitura do pedido numa sessão do Congresso Nacional é o primeiro passo para a instalação da CPMI. A próxima etapa é a indicação dos líderes partidários para compor esse colegiado. O governo agora articula para ter os principais cargos da comissão, que são a relatoria e também a presidência. E olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, marcou para a próxima terça-feira, dia 24, a acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o general Braga Neto, ambos réus na ação penal que apura uma trama para a tentativa de um golpe de Estado entre 2022 e 2023. Essa acareação será somente com Cid e Braga Neto, acompanhados por seus advogados, numa sessão fechada, presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. A sessão está marcada para acontecer às 10 horas da manhã desta terça-feira e o Braga Neto vai deixar a prisão lá no Rio de Janeiro para comparecer ao Supremo em Brasília presencialmente. Eu vou falar do Papa Leão XIV agora, porque ele vai fazer a sua primeira viagem de férias desde que assumiu o pontificado em maio deste ano. De acordo com o comunicado divulgado nesta terça-feira pela Prefeitura da Casa Pontífice, o Santo Padre vai deixar o Vaticano no início de julho para um período de descanso nas vilas pontifícias de Castel Gandolfo, tradicional residência de verão dos papas, localizadas a cerca de 25 quilômetros de Roma. Desde o início do seu pontificado, em 2013, o Papa Francisco optou por não usar essa residência como local de férias, preferindo permanecer no Vaticano mesmo durante o verão. Em 2016, ele também abriu ao público algumas áreas da propriedade, incluindo os jardins e o interior do palácio, que hoje funcionam como museu. E olha, gente, a empresa responsável pelo balão que caiu na manhã do último domingo em Capela do Alto, aqui no interior de São Paulo, vitimando uma mulher de 26 anos que estava grávida e deixando outras pessoas feridas, já havia se envolvido num acidente em maio de 2022. Eu explico para vocês. À época, a Polícia Civil afirmou que o balão não poderia ter decolado em razão das condições climáticas, pois a Defesa Civil havia emitido um alerta de ventos fortes. Ainda assim, a aeronave voou e caiu entre as margens da rodovia Castelo Branco, entre Porto Feliz e Boituva, ferindo 9 pessoas. A Prefeitura de Boituva informou que a empresa já havia sido fechada por irregularidades e passou a atuar sob um novo CNPJ. A Confederação Brasileira de Balonismo disse que a responsável não possuía documentação para o balão que caiu nesse domingo e o piloto não tinha licença nenhuma para realizar esse voo.
E olha, a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos, de 49 anos, vereadora do PT, foi encontrada morta com vários golpes de faca na manhã desta terça-feira numa estrada de terra no interior de Formigueiro, lá no Rio Grande do Sul. O corpo, gente, estava ao lado do carro da parlamentar. Ela, que é filiada ao PT, era a única mulher entre os 9 vereadores do município e já tinha participado de uma sessão na Câmara de Vereadores na última segunda-feira. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul acredita que o crime aconteceu durante a madrugada e agora a própria polícia continua a investigação desse caso. Já que a gente está falando no PT, a gente precisa falar de um filiado do PT, porque o ator José de Abreu disse que o partido tem a obrigação de vencer a disputa presidencial de 2026, embora ressalte que a eleição será difícil para a esquerda. O ator também citou o Tarcísio como principal opositor do Lula. Vou abrir aspas para ele. Qualquer candidato será difícil, mas o Tarcísio, talvez, por ser governador de São Paulo, será o mais. E olha, falando de Disney por aqui, o live action de Branca de Neve foi um verdadeiro fracasso nos cinemas. E o fracasso, além de não ter sido bem recebido pela crítica, o filme também causou um prejuízo gigantesco para a Disney. O longa teria arrecadado apenas 87 milhões de dólares, o que equivale a 483 milhões de reais na América do Norte, e 118 milhões de dólares, o equivalente a 657 milhões de reais em outras partes do mundo, totalizando aí um valor de 205 milhões de dólares, o que dá 1 bilhão de reais. Paulo, mas esse valor é pequeno? É o seguinte, o lucro é bem menor do que o valor gasto na produção do filme, que seria de aproximadamente 270 milhões de dólares, o equivalente a 1 bilhão e meio de reais, ou seja, a Disney saiu com uns 500 milhões de reais de prejuízo na certa. Essas foram as nossas notícias para a gente esquentar a quarta-feira e você junto com a gente.